Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Ele com mais um vídeo para o nosso canal. Curta, compartilha, deixe seu comentário, deixa o seu like. Quero fazer um vídeo rapidamente para você para mostrar algumas questões relacionadas à gramática da língua hebraica. Bem, existem aquelas pessoas que dizem que em Gênesis capítulo 1, versículo número 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, o versículo número 2 diz que a terra era sem forma e vazia. Ponto. Vamos colocar assim, né? E a terra era sem forma e vazia. Eles dizem que o verbo hayá, que aqui na construção é hayetá, está no feminino, dizem que ali pode ser traduzido como tornou-se. Outros gramáticos acreditam que tornou-se não é a proposta melhor, porque o tronco aqui está no tronco kal. Para se tornar ou para traduzir por tornou-se ou passou a ser, tinha que estar no tronco nifal. Será que isso é verdade? Será que não tem esta possibilidade? No entanto, observamos que alguns exageros concernentes à gramática e a má interpretação das obras acadêmicas da gramática é grande aqui no Brasil. Nós sabemos perfeitamente disso. No entanto, não significa se alguém erra uma análise gramatical que ele não conheça de gramática. Ele erra uma análise morfológica que ele não conheça de morfologia. Muitas vezes é falta de costume e exemplificar para depois aprender e repassar para outras pessoas. Mas, no entanto, observamos o seguinte. Será que a Terra era sem forma e vazia? Tornou-se sem forma e vazia? Será que gramaticalmente, semanticamente, eu não possa traduzir o verbo de Gênesis capítulo 1, versículo 2? Está aqui, ó. Ve'haaretz hayetá. Essa expressão hayetá, será que eu não posso traduzir? Como não há possibilidade de tradução do verbo restritamente dizer que a terra se tornou sem forma e vazia, ou porque não está no tronco nifal, por isso não deve ser traduzido, ou não deva ser traduzido assim. Na realidade, no YouTube tem diversas pessoas, professores de hebraico, professores de grego, analisando muitas questões. E hoje vou analisar sob a perspectiva do professor Euler Lopes. No sentido, tá? E lembrando, você quiser estudar grego e hebraico comigo, fique à vontade que nós iremos ensiná-lo a gramática da língua hebraica, tá? No entanto, o que ocorre, gente? Tem dois textos. Eu coloquei Gênesis capítulo 1, versículo 2 e Gênesis 3, 22. Será que o mesmo autor utilizou os troncos diferentes para traduzir de uma forma e outros de outra forma? Ou, vamos colocar assim, como os tradutores e os especialistas dos gramatólogos entendem o verbo hayá? Vamos pegar algumas referências, mas antes de pegarmos referências acadêmicas, vamos analisar um texto, tá? O que nós podemos entender da seguinte questão? Na primeira, nós temos ve'haaretz hayetá tohu vavohu. Vamos colocar aqui. Ou seja, a tradução mais comum que eu tenho para cá, para aqui, ou para este texto é: e a terra era sem forma e vazia. Tohu vavohu. Por que eu não posso traduzir o que a terra é ou se tornou sem forma e vazia? No entanto, vamos fazer algumas questões de análise. Lembrando que em Gênesis capítulo 3, versículo 22, nós temos o mesmo verbo, tá? Nós temos o mesmo verbo. Esse verbo aqui é o verbo hayá. Aqui o gênero do hayá, ele é um gênero masculino. Hayá, gênero masculino. E aqui é gênero feminino. Gênero, vamos colocar assim, feminino. Então, gênero masculino e gênero feminino, claro que vai mudar o aspecto morfológico da palavra. No entanto, o verbo é o mesmo. Chamamos esse verbo hayá, é o verbo ser.
o verbo ser. Esse verbo, ele pode ser traduzido como tornou-se, gente, a expressão tornou-se. Será que ele pode ser traduzido? Vamos analisar uma questão. Vamos trabalhar com Gênesis 1 e 2. Ou seja, e a terra era sem forma e vazia. A maioria das traduções trabalham assim. No entanto, alguns gramatólogos do século II, que entendia de hebraico, eles traduziram esse verbo hayetar para o grego, para o verbo ginomai. O verbo ginomai. O verbo ginomai. O verbo ginomai, estritamente no grego, é indicar que a mudança de estado. Não significa que o emino mostra também mudança de estado. No entanto, no grego ele é mais restrito para mudança de estado. No Hexapla de Orígenes, um dos gramatólogos especialistas em hebraico lá, no século II e III, fez a tradução para o verbo ginomai. Nesse sentido, trabalhando hayetar, naquela época já tinha o entendimento que a terra havia se tornado tohu vavohu, sem forma e vazia. O mesmo entendimento entre eles. E o versículo primeiro é um versículo que diz que houve uma completude. Bereshit bara Elohim et hashamai vet haaretz. Vet haaretz. Ou seja, criação, ou criou, ao verbo bará, está no tronco kal, no tronco kal, no perfeito, e no perfeito indica que a ação foi concluída. Uma ação inconcluída, uma ação perfeita, começada e terminada, iniciada e realizada, está no tronco kal, lá em Gênesis 1. Nesse sentido. Quando chegamos em Gênesis 1 e 2, diz que torru vavorru. Haaretz torru vavorru. Ou seja, a terra agora é sem forma e vazia. Por que a terra é sem forma e vazia? As dificuldades interpretativas nesse texto ainda continuam. Não estou aqui para dissecar somente todas as dificuldades de dizer que todo mundo está errado e eu estou certo. Negativamente. Ou nada disso. Beleza? No entanto, quando usamos Gênesis capítulo 3, versículo 22, o mesmo verbo, abra sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 1, versículo de número 22. Abra sua Bíblia. Vai saber assim, ó. Vaiomer Irvá Elohim En Hadan Haya Que Ahad. Que Ahad. Ou seja, é traduzido esse texto assim. Disse o Senhor Deus. Este Hadan, o homem, Haya, se tornou. Que como um de nós. Porque o verbo Haya foi traduzido, está no tronco calo também, tá? Calo, mas o gênero é masculino, é importante. Não importa isso. Questão de gênero não vai afetar a sintaxe do texto, tá, gente? Ok? Então, por que que o homem se tornou como um de nós? Porque a tradução se tornou, ou tornou-se como um de nós. Mas não está no tronco nifal. Não está no nifal. Se não está no nifal, por que os tradutores traduziram assim? Será que, de fato, os tradutores estão errados? Será que esses professores, que dizem professores de hebraico, afirmam que tem que entrar no nifal para poder traduzir como tornou-se ou passou a ser? Será que isso é verdade? Se fosse verdade, por que os tradutores não fizeram esta observação? Tá? Agora eu vou mostrar duas obras acadêmicas para que você possa ter uma percepção. Esta é uma obra acadêmica que você está vendo aqui. Olha só
o gramatólogo diz o seguinte, aqui ó, raiar, o verbo raiar. O verbo raiar no grau kal, terceira pessoa do masculino singular, pode ser traduzido como ser, haver, ter acontecido, ocorrer e tornar-se. Bem, quem é que está com a verdade? São os gramáticos que estão com a verdade ou professores que se dizem professores de hebraico que cometem erros básicos ao analisar um verbo? Essa é a questão. Vamos usar, isso aqui é uma gramática, tá, gente? Para vocês que não sabem, isso aqui é uma gramática básica. Básica. E essa gramática básica, ela ensina passo a passo o gramatólogo aqui, o gramático Antônio Renato Bustos, que é professor tanto de hebraico quanto de grego. Depois nós temos aqui a sintaxe de Bruce Walk. A sintaxe, olha só o que Bruce Walk diz. Hayetá. A mesma forma que aparece em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Yerushalayim. Hayetá Yerushalayim. Como é que foi traduzido? Jerusalém tornou-se. Opa! Quer dizer que não precisa estar no tronco unifal para traduzir Hayetá, ou o verbo Hayá, por tornou-se. Ok? O gênero aqui não importa, porque Jerusalém é gênero feminino, tá bom? Está concordando com Hayetá, porque essa forma aí, vamos colocar assim, é uma característica também para o feminino, ou a característica mais proeminente para o feminino. Então os verbos eles são também aferidos de gênero. Isso é o gênero feminino, atribuído porque o substantivo Yerushalayim é um substantivo feminino. Então, esses gramáticos disseram, traduziram Hayetá por tornou-se. E agora, como é que fica essa questão? Pode ou não pode? Segundo os gramáticos, pode. Segundo os gramáticos, estritamente o verbo. Se alguém quiser discutir com essa autoridade, então discuta com ele. Discuta com ele, não discuta com o professor Euler Lopes. Se alguém quiser discutir, discuta com os hebraístas, os especialistas na questão de entender o verbo. Estas são mais outras observações que nós fazemos, onde pessoas utilizam o hebraico de forma errada. De forma errada. Muitas vezes não é de forma tendenciosa, é porque de fato não conhece mesmo assim, uma estrutura. Como eu falei para vocês, ninguém é obrigado a conhecer de gramática hebraica e gramática de grego. Ok? Assim como você não é obrigado que fala a língua portuguesa a saber todas as verbalizações, as conjugações verbais dentro da língua portuguesa, porque você não é um gramático. Você fala fluente, mas não é um gramático e pode falar errado. Assim como também nós falamos errado língua portuguesa, muitas vezes. No entanto, quando analisamos agora de forma gramatical, a gente tem que ser ileso, ou pelo menos sair ileso desses pormenores que possa nos aferir um tipo de uma análise descabida e desprovida de uma análise gramatical. No entanto, eu tenho aqui haaretz. Aqui nós temos o sujeito da oração. O sujeito da oração. Sujeito da oração. Aqui a haaretz, porque está com artigo definido. No entanto, observamos o seguinte: o sujeito é um gênero feminino, claro. Feminino. O sujeito do verbo hayetá tem características de gênero feminino. A voz aqui é uma voz ativa. Vamos colocar assim. Ativa. Voz ativa. No tronco kal. Então nós temos no tronco aqui kal. Vamos colocar assim. Kal. E o tronco kal vai trazer a explicação que a voz ativa. Mas se a voz ativa indica que o sujeito pratica ação, não! O sujeito de uma voz ativa depende, quem pratica ação ou não, depende da natureza do verbo. Ou seja, o verbo
Questões dos verbos. O verbo é de moção? Moção. O verbo é estativo? Ativo. O verbo é de moção ou é estativo? Se fosse de moção, a terra praticaria. No entanto, aqui o verbo é de estado. Como é que a terra pode praticar uma ação? Uma vez que só porque está na voz ativa, erroneamente ensina que voz ativa é quando o sujeito pratica a ação. Na verdade, isso depende de um verbo. Ele é de moção ou é estativo? Ele é de moção ou é estativo? Como é que a pessoa vai praticar uma ação no verbo, na voz ativa? Ok? E o verbo é de estado. Isto é um dos erros mais gritantes que nós vemos em professores de hebraico. Ao analisar, só porque está no tronco calo, indica a voz ativa, indica que o sujeito praticou a ação. Não praticou a ação. Não tem, a terra não praticou nenhuma ação aqui. A terra não praticou nenhuma ação. E se a terra não praticou nenhuma ação, como é que eu devo entender aqui? Estado. É o estado do sujeito. O estado do sujeito. E o estado do sujeito é tohu vavohu. Não praticou nenhuma ação. Indica estado. E a terra era sem forma e vazia. É o estado do sujeito mostrando a diferença da terra de Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Criou Deus os céus e a terra. O versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia. Diz que o estado da terra está aqui, ó. Tohu, vavohu, sem forma e vazia. Como é que analisamos? Então, se a pessoa quiser traduzir estritamente o verbo para isso, ele faz. Tornou-se. Isso vai depender do contexto, da argumentação, da ideia, como deve ser, a não ser que, vamos dizer que o versículo 1 é uma introdução para aquilo que vai desembocar, vai se suceder a partir do versículo de número 2, ou a partir do versículo de número 3. Então, existem questões relacionadas ao texto do livro de Gênesis. No entanto, vamos para o 3:22. O 3:22. O 3:22 nós temos Vaiomer e disse Ervá, ou Yahvé, ou Adonai, Elohim, o Senhor, vamos traduzir, que te traduz por Senhor. E disse o Senhor Deus. Aqui eu tenho praticamente uma locução. Locução aqui, ó. Senhor Deus. Dois substantivos não estão fazendo função de adjunto adnominal. Elohim não está fazendo função. Elohim não está fazendo função de aposto que explica Yud He Vav He. Elohim que Yud He Vav He está ressaltando proeminência, a verdadeira deidade, o verdadeiro Senhor. Esse título aqui é reproduzido muitas vezes, por muitas vezes, no Antigo Testamento. O Senhor Deus, o Senhor Deus, o Senhor Deus. E em paz no Senhor, até na Brita e Rabachá, na língua hebraica do Novo Testamento. Então, vamos. Vaiomer, e disse o Senhor Deus. Aqui, o Vaiomer, podemos entender, o Vaiomer, ele é um verbo. Diante da sua transitividade, ele pode ser um verbo, praticamente é um verbo transitivo. Um verbo transitivo. Esse Vaiomer é transitivo. Sendo ele transitivo, ele necessita de complemento. E disse o Senhor. Disse o Senhor. Deus. Então, se ele é transitivo, ele pode também fazer função, ou pelo menos ter na sua construção da oração um objeto direto e um objeto indireto. Pode ter, mas vamos analisar a questão do que está se passando, tá? E disse, falou, e viu? São verbos transitivos, mas não é somente o verbo que analisamos para saber se na frase nós temos complemento em relação ao verbo transitivo. Pois assim, Vaiomer, e disse o Senhor Deus, Senhor Elohim,
Ren. Agora, Ren. Eis que Hadan, o homem, Hayá, se tornou, que é Had, como um, Mimenu, de nós, como um de nós. Eu tenho aqui uma preposição. Isso aqui é uma preposição. Min é uma preposição. Preposição. No entanto, diante do sufixo pronominal, o nun dá lugar ao men, e eu tenho que colocar praticamente aqui um sinal diacrítico. Aqui eu tenho assimilação e reduplicação. Assimilação e reduplicação. Questões morfológicas do hebraico. No entanto, o que eu observo? O que nós podemos observar aqui? Que aquilo que o Senhor disse o Senhor, Deus, é que o homem se tornou como um de nós. Essa frase inteira, é que o homem se tornou como um de nós. Aqui é uma frase para responder, claro, a transitividade do verbo, mostrando que toda essa frase aqui é uma oração. Oração subordinada. Uma oração subordinada. Uma oração subordinada substantiva. Objetiva. Direta. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. E objetiva direta, ela pode ser de duas formas, tá? Objetiva direta e também pode ser automaticamente também indireta. Mas ainda cai na objetiva. Vamos colocar aqui direta e pode também ser indireta. Direta. Isso vai depender da leitura gramatical que eu tenho da frase. No entanto, a maioria diz que ela é objetiva direta. Por quê? Está completando um verbo que tem ideia nocional. Isso aqui não é um verbo de estado. Estado, na verdade, estativo, estativo. Nocional, vaiomer, nocional. Nesse sentido. E disse o Senhor, o que o Senhor disse? Eis que o homem se tornou como um de nós. Essa frase inteira é uma oração substantiva, objetiva, direta, que também eu posso também traduzir como indiretamente. Mas aqui a maioria coloca direta. Beleza? Então, o mesmo verbo hayá, que aqui é gênero masculino, é o mesmo que está aqui no gênero feminino, que foi traduzido em um canto como era, e aqui em Gênesis 3:22, por tornou-se. Então, em Gênesis 1 e 2, vamos colocar como era. Era. E aqui, por tornou-se. Ok? Lembrando que eu posso fazer uma classificação também, dentro desse pressuposto. Ó, esse Hadan, Hayá, Ki, Ahad. Hadan, Hayá, Ki, Ahad. Dentro da própria oração, agora estou dentro de uma outra oração. Essa oração aqui é uma oração subordinada. Ela é subordinada para a oração principal. Isso aqui é a oração principal. Vou colocar aqui como OP, oração principal. E essa oração toda aqui ela é subordinada para a oração principal. Lembrando que aqui ainda falta o objeto indireto. Cadê o objeto indireto? Vaiomer. E disse. Quem diz algo, diz alguma coisa, diz alguma coisa e diz para alguém. Para quem Deus disse? Cadê o objeto indireto desta oração? Isso aqui é uma análise também da língua hebraica. Vamos colocar o seguinte. Mas dentro da oração, que vamos pegar aqui Hadan, Hayá, que Ahad, Mimenu. O homem, esse que o homem se tornou como um de nós. Observe que aqui o verbo ainda, vou apagar aqui para vocês, o verbo ainda é um verbo
de estado. Estado. Um verbo de estado. Esse verbo de estado, ele vai dizer o quê? Na verdade, nós temos um outro tipo de análise também. Quando se encontra um verbo de estado, eu vou colocar aqui, tá, gente? Um verbo de estado. O verbo de estado pode fazer ligação, né? Chamado verbo estativo. Estativo. E o verbo estativo, ele pode ser um verbo VL. O que é VL, gente? Verbo de ligação, que liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Então, o verbo de ligação, ele pode funcionar como predicativo do sujeito. Então, se aqui eu posso ter análise sintática, posso ter, por exemplo, e o homem, quem é o sujeito? O homem. Se tornou, beleza? Se tornou o quê? Se tornou o quê? Ok? Observe que está faltando esse verbo estativo, não é um verbo de existência. O homem existia, não é um verbo de existência. É um verbo estativo, mas é um verbo que está fazendo função de ligação. E cadê vamos colocar assim, o complemento desse verbo? Complemento nominal. O complemento nominal é exatamente isso aqui, gente. Esse é o complemento nominal. Que é ahad, mimenu. Esse é o complemento nominal. Ou seja, o homem se tornou como um de nós. Apesar que nós temos aqui a preposição, essa preposição, que não está fazendo função de uma conjunção dentro de uma oração subordinada adverbial comparativa de modo. Não é. Ok? É uma conjunção mesmo, que faz ligação a um termo anterior ao termo sucessor. Ou seja, Adão, ou homem, se tornou como? Como ahad, mimenu. De nós, a preposição é uma preposição que pode ser traduzida para a língua portuguesa como de nós. Aqui é o sufixo pronominal. Sufixo pronominal. Tá? Da primeira pessoa do plural, como de nós. Dentro desse pressuposto. Então, toda esta sentença que ahad, mimenu, é o predicativo do sujeito. É uma análise dentro de outra análise que o texto me permite. Mostra do estado agora. Isso aqui é estado. O estado agora do sujeito, qual é o estado dele? Tornou-se como um de nós. O que é Adão? Adão se tornou o quê? Como um de nós, ou seja, semelhante. Alguns tradutores traduzem assim: o homem é como um de nós. Coloca o verbo ser no tempo presente, porque isso vai depender do tradutor também nesse sentido. Mostrando, mas o verbo ser está lá. Semelhante, como, mas a frase inteira está sendo tratada, ou pode ser tratada como um predicativo do sujeito. Tá? Predicativo do sujeito, e o sujeito é Adam. O homem se tornou como um de nós. Aqui, na segunda sentença, eu posso traduzir o verbo de estado, que é o verbo estativo, por tornou-se. Por quê? Aqui eu entendo que houve uma mudança de estado. Mudança de estado. Ele não era, ele passa a ser, porque o contexto está me dizendo que aconteceu alguma coisa com este homem. No versículo de número 1 e 2, você pode até ter uma percepção que aqui pode ser traduzido como tornou-se. Como tornou-se. No entanto, é mais difícil porque eu não tenho nenhuma característica de elemento que a terra do versículo 1 e a terra do versículo 2 houve uma mudança de estado só baseando-me no verbo raiar.
Não. O verbo raiar tem que ser linkado ao seu contexto. Aqui é tranquilo, gente. Aqui é tranquilo. É que esse riné aqui, quer dizer, essa interjeição, mostrando essa estrutura, eu tenho aqui uma oração, vamos colocar assim, oração declarativa. Declarativa, porque eu tenho aqui a preposição. Preposição como? Como? Conforme. Então eu tenho uma declaração. Ao mesmo tempo declaração, eu tenho uma afirmação. Afirmação. Mesmo tempo da declaração, eu tenho a afirmação. Uma oração declarativa, uma oração afirmativa, porque está afirmando que o homem se tornou como de nós. Beleza? Essa é a questão. Uma questão deve-se notar também. O sufixo pronominal aqui não é singular. O homem se tornou como eu. Não. O homem se tornou como um de nós. Nós. Aqui indica a primeira pessoa do plural. PP, primeira pessoa do plural. Aquelas pessoas, por exemplo, que não que diz que não há trindade, vamos dizer que não há trindade, mas isso é o sufixo pronominal, por que está no plural? Por que o sufixo pronominal está no plural? Lembrando, o sufixo pronominal no plural, ele está sendo linkado a um numeral singular. Ahad é numeral. Singular. Singular. Mas o sufixo pronominal está no plural. Se tornou como um de nós e não como eu. Por que ele utiliza plural? Com quem Deus estava falando? E disse, cadê o objeto indireto? Por que o sufixo pronominal está no plural? Ele está preposicionado. Preposicionado. A preposição pode ser linkado a um sufixo pronominal. Ok? De primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, singular e plural, dentro do hebraico. Mas por quê? Toda essa estrutura, a gente poderia aqui. Porque Deus falou assim, o homem se tornou como eu. Por quê? Não, ele está falando como os anjos. Mas está escrito aqui alguma coisa de anjo? É um plural majestático. Mas cadê o plural majestático no texto? Cadê? No texto hebraico. Muitos gramáticos, vamos colocar assim, estão errando em cima da gramática, dando um valor da gramática hebraica igual à mentalidade de um judeu. Judeu não pode dizer que Deus é plural. Não pode. Deus é absoluto singular, porque isso é quebra de paradigmas. Eles têm medo de dizer que vai discutir idolatria, mas o texto hebraico escrito há um tempão atrás mostra que Deus é plural. Plural, ok? Plural, não interessa se é rabino, se é isso, se é aquilo. Deus é plural. Deus é plural. Tudo isso devemos observar, tá? Olha só um agramaticalismo ou um constractio adsenso. Vaiomer, singular. Elohim, plural. Como isso pode suceder? Verbo no singular, sujeito no plural. Como? Constractio adsenso. Depois nós temos também verbos no plural com substantivo, o sujeito no singular. Como isso? É um gramaticalismo. Como entender esses aspectos da língua hebraica? Essas são as questões que devemos analisar profundamente um texto. Então, você quer aprender hebraico? Venha para estudar com o professor Euler Lopes, fazer análise gramatical do texto hebraico e análise sintática. Eu fiz uma análise gramatical e uma pequena análise sintática. Tá? Então, isso para mostrar que o verbo raiar, ele pode sim ser traduzido como tornou-se. Isso vai depender do seu contexto. Tá? Assim como 3:22 aqui, o contexto permite o raiar no tronco calo ser traduzido como tornou-se. Dois gramatólogos afirmam isso. Ok? Que o verbo raiar no tronco calo
pode ser traduzido como tornou-se. Fique com essa análise, fique com esta palavra, ok? Então, estamos juntos até a próxima análise. Beleza? Paz e graça.